Eu gosto quando essas coisas acontecem, irmãos. Gosto de perceber Deus fazer a coisa da maneira que Ele gosta, amém? Eu desejo que o shalom de Deus seja sobre a sua vida hoje, e eu falo em nome de Jesus. A palavra shalom significa paz, mas a raiz da palavra hebraica shalom significa mais do que apenas paz que nós falamos em português. A raiz da palavra shalom em hebraico significa nada faltando e nada quebrado. Então, quando eu digo que eu desejo que o shalom seja algo real na sua vida hoje, eu estou dizendo que eu desejo que, se há alguma coisa quebrada, seja consertada, e se estiver faltando, seja completada por essa paz. Então eu vou falar de novo, hein? Eu desejo que o shalom de Deus seja algo real e vital na sua vida hoje. A entrada do conhecimento muda a nossa resposta. Aleluia, glória a Deus. Tivemos esses 2 dias aí, na verdade ontem, né? Ontem e hoje pela manhã, ontem também 2 sessões da nossa conferência Glow, e foi fantástico, foi maravilhoso. Deus, Ele também operou e tem operado dessa maneira peculiar, pontual, que Ele está fazendo. Uma alegria estar com vocês de novo aqui hoje à noite. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está com um sorriso. Se ela não tiver, dá o seu para ela, vê se ela vai pegar o teu sorriso. Aleluia. Sorriso é uma coisa interessante. Você olha para uma pessoa sem um sorriso, dá o seu, ela pega o seu. Não é verdade? E tem sido maravilhoso esse momento, esses dias, essas reuniões, essas comunhões que nós estamos tendo junto aqui. Quem estava no Glow, levanta a mão, deixa eu te conhecer. Pessoal do Glow, glória a Deus. E foi bom demais, graças a Deus. O fluir do Espírito Santo sempre é mais do que nós temos a expectativa. À medida que ele vem, sempre é recalcada, sacudida e transbordante. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 6. Eu sei que nós mudamos um pouco a ordem hoje. Na verdade nós não, o Espírito Santo. Mas deixa eu passar para vocês essa palavra. E gente, como eu falei aqui no Glow, eu quero falar de novo. Quando nós lemos alguma passagem na Bíblia que nós já conhecemos, nós temos a tendência de não prestar muito atenção. Então, por essa passagem ser muito conhecida, presta mais atenção, ok? Deus, Ele quer falar algo novo hoje à noite nessa passagem. E na verdade Ele vai estar te preparando agora, nesses próximos minutos, para fazer algo na sua vida. Ele vai estar te preparando nessa revelação, para que você seja tomado pelas mãos e suba mais um nível, na sua caminhada, na sua carreira, na sua missão, no seu ministério, no seu chamado, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Amém? Deus, Ele está sempre tentando aumentar o lucro, aumentar a honra, aumentar as riquezas, aumentar a influência. Farei o teu nome ser grande. Deus está sempre tentando aumentar, e essa é a oportunidade que nós damos para Ele nos puxar para cima. Amém? Marcos capítulo 6, a partir do versículo 33. Eu vou lendo versículo por versículo, e a gente vai vendo algumas coisas aqui. Marcos 6, 33 diz assim: a multidão viu-os partir, e muitos o conheciam, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. Está falando que a multidão viu Jesus com seus discípulos, e quando o reconheceu, correram a pé e chegaram antes dele naquele lugar. Pessoas sedentas, pessoas que querem Deus, pessoas que querem Jesus, pessoas que reconhecem Jesus como Senhor. Chegaram primeiro, olha a fome, olha a sede. Versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto. O lugar é o que, gente? O lugar é o que? Espera aí, eles correram, chegaram a pé antes de Jesus, e eles foram para lá para fazer o quê? Buscar a Jesus.
Eles estavam seguindo Jesus, sim ou não? Eles estavam com fome de Deus, sim ou não? Eles estavam crendo que Jesus era Senhor, sim ou não? Como pode você seguir a Jesus, você buscar a Deus e acabar no deserto? Eu pensei que quando fosse seguir Jesus, ia chegar num lugar espaçoso, lugar bom, de fartura. A Bíblia diz que eles chegaram num lugar deserto, por ter seguido a Jesus. No final do dia, no final da caminhada, eles olharam, estavam num lugar deserto. Versículo 36, os discípulos chegaram e disseram para Jesus: despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Caramba, peraí, vamos raciocinar aqui um pouquinho. O pessoal seguiu a Jesus, ficou o dia inteiro em consagração, lá no evento Glow, depois emendou no culto da noite, e chega de noite, quando olha, está com fome, num deserto. Você sabia que, às vezes você está seguindo a Deus, e de repente você chega num lugar que você se pergunta assim: como que eu fui parar aqui? Alguém já passou por isso? Não? Mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu estou aprendendo sobre a fé há tanto tempo, eu estou andando na realidade da nova criação. Como que eu parei aqui? Como que eu cheguei nessa situação? E a gente começa a perguntar e fala, e se você perguntar muito, você vai perguntar coisas horríveis, você vai falar assim: como Deus permitiu eu chegar nesse ponto? Chegaram num ponto onde estavam numa terra árida, deserto, com fome, porque seguiram a Jesus. Repete comigo assim: é bom seguir a Jesus, amém, irmãos? Versículo 37, os discípulos, eles tinham falado para Jesus para despedir a multidão. É uma coisa óbvia, quando você está com uma multidão, de noite, num deserto, manda todo mundo embora, porque já está todo mundo com fome. Nós estamos num lugar deserto, já trabalhamos, já fizemos a obra de Deus o dia inteiro, ensinamos muitas coisas, oramos pelas pessoas, ok, foi uma bênção, manda embora. É óbvio, é ou não é? Jesus, no versículo 37, responde a eles, e fala assim: porém ele respondendo lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles naturalmente responderam e disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para dar de comer para esse povo? Olha o que o versículo 37 está dizendo para a gente. Quando nós pensamos de maneira óbvia como responder às situações da vida, quando nós de maneira lógica pensamos em como resolver as situações adversas, e eu estou falando no nosso dia a dia, quando nós usamos o nosso cérebro para responder às adversidades, nós sempre trazemos uma resposta coerente. Despede a multidão, porque o dia é adiantado, já está escuro, está todo mundo com fome e estamos num deserto, então despede. Mas se você for consultar ao Senhor, a resposta de Deus para um problema nunca será a mesma resposta do seu cérebro. A resposta de Deus para o problema nunca será igual o seu sentimento do momento. Quero que você veja comigo hoje que a resposta de Deus para os seus problemas é algo que vai te desafiar. Deus sempre vai te desafiar em um deserto. No deserto Deus não vem suprir todas as coisas e você fica: oh, que maravilha, chuva de bênção. Não. Versículo 17 mostra a resposta do Senhor para os seus discípulos, quando chegaram em um deserto, quando perceberam que por buscar ao Senhor, acabaram num deserto com fome, e vieram buscar solução, vieram até sugerindo, como nós fazemos na nossa oração: o Senhor manda fogo e queima eles todinho, né? Aquela oração que a gente faz de vez em quando, né? Queima o meu patrão, ok? Senhor, leva o meu marido, né? Às vezes a gente faz essas orações, né, irmão? Às vezes aquilo que vem como bênção começa como bênção, depois vira maldição, e a gente quer se livrar logo daquilo, igual os discípulos amados de Jesus também estavam querendo se livrar daquela igreja.
manda embora. Porque às vezes, aquilo que era bênção, às vezes fica cansativo, aquilo que era bênção, às vezes fica um fardo. E nessas horas a nossa resposta natural é querer se livrar daquilo. Mas a resposta de Deus não vai ser a sua resposta. Quanto mais você está cansado, quanto mais você chega num deserto, quanto mais você não sabe o que fazer, quanto mais você quer se livrar daquilo, Deus chega para você e fala assim: não, você vai alimentar a multidão. A resposta de Deus vai sempre te desafiar. Se você está escutando alguma voz te desafiando a fazer alguma coisa, se vem alguma voz te desafiando a doar mais, a fazer mais, a botar mais a cara, a seguir adiante, essa voz é do Espírito de Deus. Porque Deus sempre nos chama para algo desafiador. Porque se Deus chamasse para algo que você pudesse fazer, a glória não seria dele. Deus te chama sempre para fazer algo que é maior do que você. 200 dinheiro não dá para comprar comida para esse povo todo, mas você vai alimentar. E você fica pensando: como que eu vou fazer isso? Será que é Deus mesmo? Como que eu vou fazer isso? Não tenho a mínima ideia. Aí o Senhor vê a sua situação. O Senhor vê que você olha para a cara da esposa do marido, o discípulo olhou para a cara do outro discípulo, todo mundo ficou assim: pô, nós não podemos desobedecer, vai fazer o quê? Né? Natanael chegou para Felipe e André e falou: e agora? Jesus vendo, ele fala uma coisa no versículo 38, e diz assim: quantos pães vocês têm? Vai lá ver. Quando você não sabe o que fazer, você sempre vai menosprezar tudo o que você tem. Quando você aparentemente não tem o suficiente, quando você tem rascado, quando você está com uma situação difícil, a tendência do ser humano é sempre menosprezar tudo o que ele tem. Jesus então parou eles um minutinho e falou assim: vê quantos pães vocês têm, vai lá ver. Checa, levanta, faz um inventário, do que vocês têm, vê aí o que você tem. Então eles começaram a consultar as pessoas, e você sabe o que aconteceu? Ainda no versículo 38, eles souberam o que tinham, e disseram para o Senhor: nós temos 5 pães e 2 peixes. E sabe, gente, 5 pães e 2 peixes, não dá para 5.000 homens, dá ou não dá? Eu conheço um irmão aqui que sozinho come 5 pães e 2 peixes. Não vou nem olhar para ninguém aqui. Não tem só um irmão que come 5 pães e 2 peixes, não. Aqui pelo menos tem uns 50 homens que comem sozinho 5 pães. Vai ali no sujinho, você vê, come 5 pães e 2 peixes, inteiro. E não é pão francês não, é bisnaga, irmão. Come 5 bisnaguinhas na manteiguinha, devagarzinho, vai embora. Vai ou não vai, pastor? É uma benção, né? Oh, glória! Chegaram para Jesus e deram aquela oferta. Agora nós vamos começar a ver como que a unção, ela se manifesta na terra. A unção é uma tecnologia celestial que nós podemos usar. A unção é uma mescla entre a nossa fé e a glória de Deus e a graça de Deus. A unção ela é uma operação em conjunto de Deus e o homem, operando na terra, trazendo a realidade da vida futura para a vida presente. A unção é uma operação entre o homem e Deus, trabalhando em conjunto, transformando a realidade da vida futura na realidade da vida presente, antecipando a bonança. Escuta isso: depois da tempestade vem a unção, ela é capaz de antecipar a bonança para o momento da tempestade. Versículo 39:
E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e 50 em 50. Agora olha para mim um minutinho. A unção já começou a entrar em ação na hora que Jesus, o Senhor, deu uma instrução. Na hora que a instrução ela é falada, a unção já fica pronta, a unção já fica disponível. É como se tivesse ativado a unção para trabalhar. Jesus deu uma ordem, deu uma instrução: separa todo mundo sentado na erva verde, ranchos de 100 e ranchos de 50. Ele tem quantos discípulos, queridos? 12 discípulos. É lícito para mim descer? Eles têm 12 discípulos. Conta ali, 50, separa rancho de 50, separa rancho de 100, separa rancho de 50, rancho de 100. Veio os discípulos, começou: o que é para fazer, hein? Jesus tomou remédio hoje? Está mandando todo mundo sentar. Irmãos, espera aí, quem aqui já viu homem com fome? As irmãs, por gentileza. O seu marido, quando está com fome, como ele fica? Ele te dá beijinho? Fala meu amor, meu bem, minha querida? Como é que ele fala? Como é que ele fica quando está com fome? Ele chegou em casa, está com fome. Irmãs, deixa eu te falar uma coisa: você quer conseguir qualquer coisa do seu marido? Quer conseguir uma joia nova, trocar o carro, uma bolsa, sapato, o que você quiser conseguir do seu marido, posso te falar? Fala depois do jantar. Na hora que ele está sentado diante da televisão com todo o poderoso controle remoto, na hora que a cabeça dele não está pensando em nada, está vazia, ele só aperta o botão. A cabeça dele só sabe apertar o botão para trocar o canal, e troca o canal sem parar. É nessa hora que você tem que falar, ele vai aceitar tudo. Aprendeu essa? Essa hora, quando o homem está com a barriga cheia, a única coisa que trabalha é o estômago, e ele aceita tudo. Não fala com o homem quando está com fome, porque ele fica surdo, mudo, burro, demente, ele não entende nada, ele só precisa de uma coisa, ele tem que resolver a vida dele. Aí você pega 5.000 homens, a Bíblia deixa registrado 5.000 homens, com fome, o dia inteiro ouvindo Jesus falar, Jesus ensinar muitas coisas, aguento mais, ensinando muitas coisas, que benção, né? Chega no começo assim, agora ele está dizendo, que benção, né? E chega cansado, já está cansado, aí agora olha o agravante, o homem está com fome. Já viu o homem com fome, e com a mulher do lado, com um filho no colo chorando com fome, a filha do lado chorando com fome, o outro filho chorando com fome, e tem um homem lá que tinha mais de uma mulher, e as mulheres tudo no ouvido dele, falando o quê? Olha a criança chorando, você está vendo a criança chorando? Não vai fazer nada não, vai ficar o dia inteiro sem fazer nada aqui, só escutando essas palavras, precisa fazer alguma coisa, acho que eu estou com fome, tem que dar comida para as crianças. Irmão, o que acontece quando o homem está com fome? A mulher está no ouvido, as crianças estão chorando, e Jesus está lá, com os discípulozinhos, falando, o que acontece, irmão? O negócio fica difícil, a situação fica incontrolável. Aí, o nosso Senhor Rabi, Jesus de Nazaré, Cristo, Filho do Rei, dá uma instrução. Quando a instrução é lançada, a unção é ativada. Só que quando a unção é ativada, ninguém vê com o olho natural. Quando você está com fome, a unção é ativada, você continua com fome. A criança continua chorando, as mulheres continuam falando, e a situação continua sendo agravando e crescendo. A unção está ativada, mas nada parece ter mudado. Você é apenas um candidato para o milagre. Aí Jesus dá a brilhante ideia, porque as instruções de Deus para nós, quando elas são passadas, elas não fazem o menor sentido. Quando a instrução é dada, aquilo parece loucura. Imagina Pedro, Natanael, imagina André, Felipe, chegando para os homens lá, por gentileza, o mestre mandou sentar.
Estou com fome, você está vendo minha filha? Minha filha está morrendo de fome. Você está vendo minha mulher? Meus filhos ali, tudo morrendo de fome. Você não está vendo isso? Vou sentar para quê? O que eu vou fazer? Sentar? É para sentar para quê? Irmãos, o diabo, quando você fala em nome de Jesus, ele obedece. Mas o crente não obedece. O diabo às vezes crê mais e teme, né? Ele treme e crê, ele treme, mas os crentes não. Já vou escrever uma carta para esse Jesus aí, esse ministério de Jesus Cristo de Nazaré Internacional. Acho que isso não é de Deus não, irmão. Não está vendo a minha necessidade? Não está vendo que eu estou morrendo de fome? Meus filhos estão quase morrendo de fome? A minha mulher, já as minhas 5 mulheres brigando. Você não está vendo? Como é que agora você manda sentar? Você pensa que eu sou o quê? Eu sou crente, mas não tenho cena de barata. Imagina os discípulos tendo que convencer, porque a gente lê, a gente passa o versículo, a gente não entende, não imagina, a gente não usa a nossa imaginação para entender o que está acontecendo, e às vezes nós não identificamos as nossas situações corriqueiras com o que a Bíblia está falando, mas foi difícil. Imagina os discípulos, e era tudo jovem de 20 e poucos anos, tentando converter os marmanjos aqui, tentando falar com os marmanjos, cheio de homem, de mulher, de filho. Falou assim: por gentileza, pode sentar? Ei, garoto, que sentar, rapaz? Chama o Rabi aí, precisam resolver essa situação. Quanto tempo demorou para juntar ranchos, grupos de 100 e de 50? Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30, 40, 50. Ei, vocês aqui, o quê? O que foi? Por gentileza, vocês aqui, não tinha microfone não, tá? Por gentileza, vocês, ei, você, oh, irmão, por favor, vem para cá. Gentileza, por favor, rapidinho, Deus abençoe, vem cá, senta aqui. Sentar, por quê? Chorando. Senta, é rapidinho, por favor, pelo amor de Deus, senta. Jeová Jireh, senta. Aí vai o outro 50. Tá conseguindo aí, André? Tá difícil, Felipe. Ô, Mateus, chama Pedro aqui correndo. Quanto tempo demorou para juntar 5.000 homens, mais crianças e mulheres, em ranchos, em grupos de 100 e de 50? Quanto tempo que você acha que demorou num deserto, de noite, todo mundo com fome? O que Deus quer fazer? Quando Ele dá uma ordem, uma instrução, a unção se ativa. Quando aquela ordem é lançada, há o desafio de quem vai receber, de começar a se ajustar, a se organizar, a se preparar, a se estruturar para receber o resultado da unção. Você não vai receber a manifestação da unção se não estiver estruturado para receber. Não é porque você tem uma necessidade eminente que Deus vai trazer uma resposta eminente. A resposta eminente só será eminente quando você tiver estrutura para receber o que Deus quer te dar. Quando que o tempo de Deus vai chegar? O tempo de Deus vai chegar quando você estiver preparado, sentadinho em ranchos de 100 e de 50. Mas Atomir, mesmo quando está separado, os grupos estão feitos, mesmo assim é difícil controlar, todo mundo chorando, todo mundo inquieto. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu tenho 3 filhos, né? Estou casado há 20 anos. Quem não estava no Glow aqui, levanta a mão. Então eu vou ter que falar isso. Vou ter que explicar isso, pastor, porque, né, hoje em dia a gente tem que explicar as coisas dos mínimos detalhes. E eu estou casado há 20 anos, primeiro, gente, com uma mulher, amém? Pode dar glória a Deus por isso? Amém, obrigado. E segunda coisa, eu estou casado há 20 anos com a mesma mulher. 2 milagres, irmão. Nos dias de Noé, ok? Eu tenho uma filha de 17 anos, que é maior que a minha mulher. Tiro onda com ela na rua. Tenho filho de 13 e de 12, já tudo grande. Mas todos eles mamaram e mamaram muito, quando era neném. Quem já teve filho aqui? Quem já amamentou os filhos? As mulheres quase todas. Quando o filho está com fome, o que ele faz? Chora um pouquinho. Menina chora menos que menino, né? Menino quando está com fome, como é que é? Eu tive 2 filhas, depois tive um filho. Rebeca falou: se eu tivesse tido o primeiro filho, eu nunca mais tinha filho nenhum. Botava ele no pico do peito, ele chupava o peito em 1 segundo, pegava outro, chupava outro segundo, e tinha que fazer mais 2 mamadeiras.
É verdade ou mentira, irmão? Mas a criança, quando está com muita fome, ela fica chorando, chorando, chorando sem parar. É verdade ou mentira? Ela chora sem parar. E ela não percebe que ela está no braço da mãe e na frente dela está o bico do peito, com um peito cheio de leite, para saciar o que ela precisa. Mas enquanto ela está chorando, ela não consegue botar a boca no bico para chupar o leite. Tem um ditado no mundo que diz: quem não chora, não. É mentira. É justamente ao contrário. Quem está chorando, não para mamar. O crente pensa que é pelo muito falar, é pelo muito chorar, é pelo muito fazer força, que Deus vai te dar alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi com Deus. Deus não tem trato com nervosinho. Deus não vai te responder porque você tem uma extrema necessidade e está gritando o tempo todo. Pelo contrário, lá no Rio de Janeiro eu moro num lugar de praia. Sabe qual é a técnica de um salva-vida numa praia? Quando ele vê uma pessoa se afogando, quando ele vê a pessoa afogando, ele não pode direto lá salvar aquela pessoa, porque se ele for, está arriscado o cara dar um soco no queixo dele e os dois morrer junto afogados. Tem que esperar ele cansar. Espera ele cansar. Quando ele estiver quase morrendo, ele vai lá e salva o cara. E se chegar lá, se ele não estiver ainda desmaiado, sem força, tem que dar um soco no queixo dele. Tem que apagar para poder salvar. A sua força humana vai ter que acabar para poder te salvar. A tua capacidade, você está pensando, por que está demorando? É porque você ainda está se debatendo. Enquanto você estiver se debatendo, a necessidade não move a Deus. O que move a Deus é somente a fé. E a fé é quando você entra em um repouso. A fé é quando você se prepara para receber. Jesus mandou separar em rancho e sentar para acalmar. Está todo mundo muito nervoso, está todo mundo com muita fome, todo mundo querendo muito resolver. Não é assim. Deus, você não pode chegar para ele, resolve, não. Já dizia Israel, né, que foi lutar com o anjo e levou logo, né, um armlock, uma chave de pé. Deus não tem trato com o nervosinho. A Bíblia diz: para você saber quem Deus é, você vai ter que se aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu, o Senhor, sou Deus. Pedro, Mateus, separa em rancho de 50 e de 100, manda todo mundo sentar. Depois que aquela operação demorada aconteceu, chegaram para Jesus e falaram: está aí, todo mundo já suado, cansado, o negócio virou vigília. Versículo 41, acompanha comigo. Jesus então continuou operando nessa tecnologia celestial. Aprende isso. Aliás, você já está aprendendo algumas coisas, mas olha o versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, o que ele fez? Aonde ele colocou os olhos dele? A primeira coisa que nós temos que aprender é, para que haja uma intervenção dos céus na terra, ou uma realidade do céu vir para a terra, a primeira coisa que nós temos que fazer é não pôr os nossos olhos naquilo que nós temos. Escuta. Jesus mandou eles verem o que eles tinham. Nós menosprezamos o que nós temos quando nós passamos por uma necessidade, ok? Nós achamos que é insuficiente, a gente menospreza, a gente não dá bola, acha que não tenho nada. Mas você tem uma coisa. Você tem algo que Deus vai usar. Deus vai usar o que você tem para multiplicar aquilo que você não tem. Contudo, quando a unção está pronta para se manifestar, a primeira coisa que você tem que fazer para que aquele produto, aquela matéria, aquele material, ele entre num campo espiritual, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar os seus olhos dele. Não confia naquele pão, não confia naquele peixe. Jesus, primeira coisa que ele fez,
elevou os olhos aos céus. A minha filha de 17 anos, quando ela tinha 1 ano de idade, ela foi diagnosticada com algo aqui na pálpebra dela que parecia ser uma bolinha e depois foi crescendo e vermelhado e esponjoso e virou como se fosse uma celulite facial, algo que tem que ser operado, tirado. E minha filha linda, com 1 ano de idade, minha primeira filha, e o pai de primeira filha é pai babão, não tem jeito. Eu não consegui aceitar o fato de minha filha ter que operar o olho com 1 ano de idade. Deus quer ver você curado de qualquer jeito, através da medicina ou só a fé, de qualquer jeito Deus quer te ver curado. Nós escolhemos a maneira qual nós vamos receber. A minha esposa chama-se Rebeca, a minha filha mais velha é Rafaela. E a Rebeca, eu já pregava já a fé naquela época. Isso você lembra, foi em 2001. Eu já pregava, já era pregador de fé, pregador da fé. E Rebeca então olhava para mim, novinha, a gente lá enfrentando um grande problema ali no seio da nossa família. Ela olhava para mim e falava assim: e agora, o que a gente vai fazer? Aí eu fiz a primeira coisa que eu lembrei Smith Wigglesworth fazer. Eu peguei o óleo, lambuzei aquela cabeça da minha filha, falei em línguas um tempão, declarei que ela estava curada e vamos para o culto. E passou a semana, passou a segunda semana, só piorava. Ficava maior, levava no pediatra, o pediatra falou: temos que marcar a operação, porque está perigoso isso, está ficando complicado, está pegando em cima da sobrancelha, está tudo esponjoso e vamos ter que fazer um procedimento. E Rebeca chegaram a mim: e aí? E eu: não, ela já foi curada pelas pisaduras de Jesus Cristo. E eu declarava a fé, e eu confessava a cura. E um dia, escuta essa, vai te ajudar. Um dia, eu estava indo pregar na igreja onde fui consagrado evangelista, em 99, pelo meu avô Custódio Rangel, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, na igreja Centro Evangelístico. E eu ia sempre para lá, se você lembra como eu era naquela época, cabelo cortado, gravata e terno. Eu ia lá com meu terno, minha gravata, era um pregador de fé. E eu estava dirigindo o meu carro. A minha filha sentada no banco de trás, com aquela cara esponjosa. A minha mulher do lado, submissa, ou seja, debaixo da mesma missão, e nós dois concordando, embora elas tinham seus questionamentos. E eu estava falando para ela: a minha filha está curada. Só que enquanto eu estava dirigindo o meu carro, eu parei no sinal. E quando eu parei no sinal, a minha mente falou comigo mesmo. Na minha cabeça falava assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Já estou declarando cura, tudo que eu sei fazer. Falo em línguas, já ungi, estou lendo mais ainda os livros do Brother Hagin, Smith Wigglesworth, John Lake, Alexander Dowie, John Braham. Estou lendo o livro de todo mundo. Eu estou me enchendo. O que eu vou fazer? Porque eu vou ter que decidir se ela vai operar ou não. Não pode continuar, está piorando. Nessa hora que eu estava com o meu conflito interno negativo, o Espírito de Deus, e eu creio que é o Espírito, porque foi uma voz aqui dentro, uma voz baixinha, parado naquele sinal, falou comigo assim: você tem que amar mais a minha palavra do que a sua filha. Engraçado, quando eu ouvi essa voz no meu interior falando que eu teria que amar mais a palavra do que a minha filha, parece que um fardo saiu dos meus ombros, saiu do meu peito um peso, e eu falei assim: chega, eu não quero nem saber o que vai acontecer amanhã, ela está curada mesmo e ponto final, e é Deus que vai fazer, eu não tenho nada a ver com isso. Parece que eu tirei, porque parece que eu estava ainda tentando, com a minha fé, fazer aquilo acontecer sozinho. A unção é uma mescla entre a sua fé e a glória de Deus. A unção é o homem operando em conjunto com Deus. Não tente fazer a parte dele, é impossível para você.
Quem estava no Glow aqui viu a questão da pegada. A pegada do pai é a graça, a pegada do filho é a fé, a pegada do pai sempre é mais forte. Jesus botou os olhos aos céus. Naquela mesma noite, Rebeca falou comigo assim: Tomi, amanhã a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? E eu falei para Rebeca: Rebeca, a Rafa tem 2 olhos. Um está ruim, outro está bom. Ou seja, um está falando mentira e outro está falando a verdade. Olha para aquele que está falando a verdade. Para de olhar para aquele que está mentindo e olha para aquele que está falando a verdade. Eu falei isso para ela, mas eu saía todo dia de manhã para trabalhar, só voltava à noite e ela ficava o dia inteiro com a criança vendo aquele olho. Eu entendo vocês, mulheres. Estou casado há 20 anos. Mas eu falei isso e isso aí marcou a vida dela também. E ela começou a olhar para o olho que estava bom. Nós realmente usamos isso. Às vezes eu fazia até assim, ó. Engraçado, naquela semana eu pedi mais uma semana para o médico. E naquela semana começou a melhorar o olho dela. Começou a regredir o vermelhão, começou a regredir aquela coisa esponjosa. E foi progressivamente melhorando, até chegar ao ponto de ficar um caroço aqui na pálpebra. Ficou um caroço só, saiu o vermelhão, saiu a cara esponjosa, estava normal aqui. Ficou aquele carocinho. Me lembro que tem foto lá em casa dela pequenininha, ela ria assim, porque ela mesma como criança estava sentindo aquele caroço, e ela queria esconder assim na pálpebra, sabe? Quando ela ria, ela fazia assim, para esconder, estava um caroço. E o médico falou: realmente melhorou, eu não sei como melhorou, mas melhorou, agora a gente pode fazer uma pequena incisão. Eu falei: espera um minutinho, minha fé me trouxe até aqui, vou ter que levar até o fim, amigo. Já saiu aquela parte mais perigosa, né? E Rebeca, vamos continuar aqui crendo, e vamos continuar olhando para o olho bom. Olha para o que é bom, não olhe para o que está ruim. Jesus não olhou para os 5 pães, Jesus não olhou para os 2 peixes. Se você olhar para aquilo que é insuficiente, você não vai crer na ação da unção de Deus. Você não pode olhar para o insuficiente. Smith Wigglesworth, quando orava para algum enfermo, ele nunca olhava para o enfermo. Ele olhava para a janela, olhava para cima, fechava o olho, ele nunca olhava para o enfermo. Se você olha para o problema, aquilo vai afetar a sua fé. Olha o que diz o versículo 41. Levantou os olhos aos céus e depois abençoou. Para só um minutinho, o que Jesus fez? Ele abençoou. Abençoou o quê? 5 pães e 2? Sabe uma das segunda coisa que nós erramos na nossa vida, e é por isso que o poder de Deus não se manifesta? Nós muitas vezes olhamos para o problema, tentamos, Deus faz alguma coisa, e só olha para o problema. Você já entendeu que você não pode fazer isso? Segunda coisa que nós fazemos constantemente sem perceber, nós estamos constantemente amaldiçoando o que nós temos. Isso aí, esse carro aí, essa porcaria, essa lata velha, essa casa aqui que eu moro, essa casa aqui não é casa, eu não moro, eu me escondo. Esse marido, isso não é marido, essa mulher, não, esses filhos, esse negócio, esse meu emprego que não vale nada, essa porcaria de emprego, aquele patrão horroroso. Nós estamos constantemente amaldiçoando o que nós temos. Primeira coisa que Jesus fez para que a unção que tinha sido ativada pudesse entrar em ação nessa terra, trazendo a realidade da vida futura para o presente. Primeira coisa, olhou para o céu, não olhou para o que tinha. Segunda coisa, abençoou aquilo que era insuficiente. Você consegue abençoar
aquilo que você chama de insuficiente? Você consegue abençoar o seu filho quando está sendo reprovado no colégio, quando está se perdendo? Você consegue abençoar o seu marido quando não quer Deus? Você consegue abençoar a sua casa quando ela está caindo aos pedaços? Você consegue abençoar o seu carro quando está devendo? Você consegue abençoar os seus negócios quando está cheio de dívida? Ele olhou para os céus e ele abençoou o que era insuficiente: 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que ele fez mais. Depois de ele ter abençoado os pães, versículo 41, ele partiu os pães. Ele partiu os pães. Ele fez o quê? Ele partiu. Repete comigo: partiu. Ele partiu. Fala: partiu. Se você hoje está se identificando com essa palavra, se Deus está falando contigo, e se você está passando por um momento onde você está se sentindo quebrado, entenda que isso é a previsão de que uma multiplicação está prestes a acontecer na sua vida. Se você está partido, quebrantado, quebrado, Deus, Ele tem que partir para depois multiplicar. Ele parte até o que é pouco, eu quebrei, é pouco e eu estou mal, parece que o que eu tenho ainda está piorando. Deus está partindo, porque isso está prevendo uma grande multiplicação, uma fartura tão grande, que você vai se fartar, as pessoas vão se fartar, e ainda vai sobrar, irmão. Então, quando você vê algo sendo quebrado, se prepara, porque está vindo muito mais. A glória da segunda casa será muito maior do que na primeira. É impossível você dar qualquer coisa para um Deus que é recompensador daqueles que o buscam e sair perdendo. Ninguém dá alguma coisa para Deus e fica com menos, porque a Bíblia diz em Gálatas 6,7: Ele não se deixa escarnecer, quem der vai receber. Deus é o tipo de Deus que você vai dar para Ele e vai sair com menos. Duvido, Ele é rico, Ele é o Rei dos Reis, e Ele não se deixa zombar. Todo aquele que plantar, todo aquele que der, vai receber uma medida muito maior. Ele não se deixa escarnecer. A gente lê esse versículo de Gálatas 6 e a gente pensa que é algo pejorativo. Não, é o contrário, ele está falando com os doadores, aquele que planta. Ele partiu os pães, repete comigo: partiu os pães. E depois que ele olhou para o céu, abençoou o que era insuficiente e quebrou o que era pouco, ele deu para os seus discípulos. E está escrito: para que os discípulos os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E comeram e ficaram fartos. Fartura no deserto. Isaías tinha razão. Ele me farta em lugares áridos. Você está preparado para viver fartura em deserto? Num deserto onde nada cresce, onde está tudo árido, seco, onde está todo mundo padecendo, você está preparado para comer e não ter mais aonde botar? Porque se coubesse o dedo na tua boca, você botava mais uma coxinha. Aquele tipo de fartura que você não consegue colocar nem nada, nem azeitoninha, não entra mais nada. Aleluia. Comeram e foram fartos. Versículo 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quase 5.000 o quê, gente? Espera aí, quase 5.000 o quê? 5.000 homens. A Bíblia contou quantos homens? E os que foram quase 5.000 o quê? Homens. Engraçado, deixa eu fazer a pergunta: quem foi que deu aqueles 5 pães e os 2 peixes? Nos outros evangelhos, a Bíblia diz no evangelho de Lucas que quem deu os 5 pães e os 2 peixes
Foi um menino. Quantos homens comeram mesmo? A Bíblia contou quantos meninos tinha ali? Quem deu a oferta? Põe-se de pé que eu vou profetizar sobre a sua vida uma coisa agora. A unção já foi ativada. Deus está pronto para multiplicar sobre a sua família. Todos serão fartos. Escuta, a Bíblia contou 5.000 homens, mas não contou quantos meninos deu, quantos meninos tinham lá, nem mulheres. Mas a Bíblia nos diz também que um menino deu aquela oferta. Em outras palavras, a provisão que você espera virá de um lugar que você não contou. Vou falar de novo. A provisão que você espera virá de um lugar que você nem pensou, nem contou, nem imaginou. Contaram os homens, ninguém contou os meninos. E a provisão veio de um lugar que ninguém contava. Deus, Ele está querendo tirar de você todo tipo de força humana, de armadura de Saul, porque você não vai entrar na guerra com a armadura de Saul, porque não vai ser a armadura que vai te dar a vitória. Deus muitas vezes tira. Aonde você conta, você não acha nada. Aonde você espera, nada acontece. Aonde você imaginava que iria acontecer, está em deserto. Mas da onde você não contava, Deus levanta alguém com a provisão na mão. Onde você não esperava. Aleluia. E eu vou estar terminando, mas eu quero te falar isso também. Olha o que diz o versículo de número 39. Vou ler para vocês. Ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a erva ou a relva verde. Sabe, além de você ser farto hoje no seu deserto, os maiores milagres que vão acontecer na sua vida, você só vai perceber daqui a alguns anos. Quando você olhar pelo retrovisor do seu carro, você vai ver que quando você estava lá atrás naquele deserto, Deus, quando te fez esperar, Ele te colocou, mesmo no deserto, num lugar confortável. Eu nunca vi relva verde em deserto. Deserto não tem relva verde. Mas a Bíblia diz que colocou todos sentadinhos, reclamando, com raivinha, sentadinho, esperando, organizado, sobre um lugar confortável. Antes de vir a sua fartura, Deus já está te confortando. Antes de manifestar a multiplicação, Deus já está cuidando de você. Antes de manifestar o poder, Deus já está te provendo com conforto, com carinho e com cuidado. Só que hoje você não percebe isso, mas amanhã você vai ver. E você vai lembrar: meu Deus, quando eu estava naquele deserto, Deus, Ele me sustentou sobre uma relva verde. Quando eu estava naquela necessidade, antes de manifestar qualquer coisa, Deus já estava cuidando de mim. Deus não perde nunca. Nunca será prejuízo para a sua vida quando você decide obedecer a Deus. Se você pensa que obedecer a Deus custa caro, experimenta desobedecer. Irmãos, eu estava lá, como o pastor Bruno falou, uma noite diferente, amém? Eu quero orar pelas famílias, porque a palavra fala sobre a provisão para famílias. A Bíblia diz que Deus é o Senhor das famílias nos céus
e na terra. A sociedade tem pela sua base a família. A base da igreja são as famílias. Não é à toa que a família tem sido brutalmente atacada na sociedade. Eu vou orar pela família. Mas tem algumas famílias aqui, não são todas, algumas famílias aqui dentro hoje, que Deus vai elevar, Deus vai promover. Há algumas famílias aqui hoje, que Deus está fazendo assim, ó, sobe aqui, sobe aqui, vai separar dos demais. E Deus falava comigo claramente, enquanto o mover estava acontecendo aqui. Pastor Bruno falou, e a operação do poder de Deus, aquela presença, e Deus estava mostrando, eu vou elevar algumas famílias. Eu sei quantas são, mas eu quero deixar livre para você usar de acordo com a sua fé e a sua decisão. É uma decisão que você vai tomar agora com a sua esposa, ok? Se a sua esposa não está aqui, você pode tomar por ela. Conversa com o seu marido e com a sua esposa. Pergunta a ele ou para ela quanto ela precisa dar de oferta hoje aqui. Pergunta para o marido pergunta para a esposa: quanto você quer dar de oferta hoje? O que está no seu coração? O que está no seu coração? Tudo que Deus te chama para fazer é desafiador. Se não é desafiador, não é Deus. Manda todo mundo embora. Não, você vai dar de comer para eles. Eu vou falar de novo uma coisa para vocês. É impossível. É impossível. Eu sei o que eu estou falando porque eu já pratico isso há anos. É impossível você dar qualquer coisa para Deus, que é galardoador daqueles que o buscam, e sair perdendo. Você não vai sair com menos, você vai sair com mais. Aleluia. Aleluia. Isso é um trabalho do Espírito Santo com você. Se você estava no Globo, você já entendeu aqui hoje que o que Deus vai fazer em qualquer momento é para a glória dele. Bênção é como uma oportunidade. O mover de Deus é uma oportunidade. Passa. Aproveita essa unção hoje. Vem aqui, fica na minha frente, por gentileza. Se você quer dar uma oferta especial para Deus hoje, qualquer valor, mas é uma oferta especial, ok? Não é aquela oferta de R$10 que você dá todo domingo, não. É uma oferta especial. Deus está incluindo nessa mesma unção, de acordo com a sua fé, e te alcançando aonde você está agora, porque Jesus nunca nega, mesmo que seja 5 pães e 2 peixes, Ele vai pegar e vai abençoar. Algo vai acontecer aqui na sua vida hoje. Sabe por que Deus está fazendo isso aqui hoje à noite? Porque Ele está no seu futuro, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, e Ele está te preparando aqui amanhã, para amanhã você falar assim: só o Senhor é Deus na minha vida, porque eu não esperava o que estava para vir. Deus está dando livramento financeiro na sua vida aqui hoje. Deus está mudando ciladas e laços que o diabo tinha planejado para você. Ele já antecipadamente já te colocou sentado na relva hoje à noite, para você receber a multiplicação amanhã. Ele anuncia as coisas que vão acontecer, mas isso aqui que está acontecendo aqui hoje é algo pontual, é algo de referência, para que haja temor, e vocês vão ver os testemunhos que vão acontecer aqui nesse lugar. Isso aqui é para a glória de Deus. Isso aqui é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. A multiplicação é para a glória de Deus. A fartura é para a glória de Deus. O que vai sobrar é para a glória de Deus. O que vai mudar na sua vida é para a glória de Deus. Vocês vão lembrar desse dia, desse ano. Vocês vão lembrar dessa noite. Aleluia.
Você transformou uma colheita em uma semente. Mas para que não haja atraso, estende a sua mão para frente assim. A sua mão representa o fruto do seu trabalho, a sua mão representa a sua oferta, a sua mão representa aquilo que você está dando para Ele. Pai, eu te apresento essas mãos. Tua palavra nos diz que o Senhor dá semente àquele que semeia. A tua palavra nos disse que o Senhor está pronto para multiplicar materialmente aquilo que é ofertado. A tua palavra nos diz que aquilo que nós ofertamos sempre será desafiador, que a nossa ação pela fé na terra irá desafiar. A tua palavra nos diz, ó Deus, que nós precisamos estar prontos para obedecer. Por mais que doa, por mais que chore, por mais que seja difícil, inquietante, preocupante, a tua palavra nos manda sentar, e a tua palavra nos manda, ó Deus, nos preparar. E esse ato hoje à noite, que esteja registrado nos anais da eternidade. Espíritos ministradores, contabiliza na conta deles, contabiliza na conta deles, contabiliza na conta deles, de cada um aqui, contabiliza na conta de cada pessoa nesse recinto, contabiliza, ó Deus, para a conta de cada um, como o Senhor contabilizou na conta daquele menino. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso eu dou uma ordem para essa semente, eu dou uma ordem para essa oferta. Elevamos, Pai, os nossos olhos aos céus, abençoamos essas ofertas, abençoamos os frutos da sua mão, os frutos da sua mão, os frutos da sua mão. A mão desses dois casais representa a mão de cada casal aqui na frente. Apresento o fruto da tua mão. Eu abençoo a oferta, que seja partida para o propósito, para aqueles que trabalham no seu ministério. Pai, faça nascer no coração de cada casal aqui hoje, essa noite, uma alegria, uma expectativa, uma segurança, um conforto, um regozijo diferente. Eu declaro sobre a sua vida hoje. Você vai ficar na sua cama lembrando desse momento. Você vai estar na sua cama e vai vir uma alegria no seu coração. Uma alegria vai te tomar na sua cama. Tem pessoas aqui que vai ser difícil até de dormir de tanto regozijo, alegria e expectativa do que está acontecendo. E nessa hora nós trazemos, Pai, para as regiões celestiais essa oferta, aonde, ó Deus, a prosperidade, o aumento e a multiplicação é um bem comum, e nós trazemos ela de volta agora em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar, mas deixa eu te falar uma coisa. Foi o Espírito de Deus que direcionou essa noite para ser assim. Pela manhã hoje, naquele mover que estava acontecendo aqui, eu percebi nesse lugar um peso de multiplicação financeira. Quem estava de manhã aqui percebeu, participou, mas aquilo só foi apenas um anúncio do que Deus ia fazer hoje à noite. Existe um peso de multiplicação. Os passos que nós aprendemos hoje aqui terão que ser usados. Quem recebeu essa palavra hoje? Quem entendeu o que Deus falou? Usa, pratica, usa na sua vida no dia a dia. Lembre-se disso. Pega esse CD, ouça de novo, ok? Entenda isso, porque nós sempre esquecemos. Na hora, quando a temperatura aumenta, a gente esquece. Quando o homem está com fome, ele esquece. Lembra disso, amém, queridos? Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor Jesus. Fomos esticados nessa noite, uma palavra maravilhosa.
onde Deus veio mais uma vez nos colocar no caminho certo, para que todas as profecias se cumpram. Estou aqui conosco hoje, Altomir Cunha, nos presenteou com palavras vindas dos céus durante a conferência Glow nesse final de semana, e ele tem um convite para fazer para você. Olha, gente, foi maravilhoso. Eu agradeço a todos pelo carinho, pela recepção. E quero te falar uma coisa, sabe, é muito bom você acompanhar aonde você estiver. Você pode acompanhar pela internet, etc. Mas nada substitui a sua presença no local onde a unção está disponível. Então vem, faça força. Eu já estou sabendo que no próximo domingo nós teremos a presença do evangelista Jânio César, meu grande amigo. Vai ser algo espetacular. Então todos estão convidados. Para você que esteve conosco, seja abençoado na prática da palavra. Eu quero ouvir o seu testemunho em breve, para a glória de Deus. Amém. Obrigada, Altomir. Mais um convite para você. Próximo domingo, às 18 horas, Rua Deputado Lacerda Franco. Esperamos você.